Olá, queridos, graça e paz e boa noite. Agora sim, agora começando para não parar. Somos da Igreja Batista Central em Botucatu, interior de São Paulo. Nossa igreja está situada bem na entrada da cidade. Quem vai sentido São Paulo através da rodovia Castelo Branco, entramos à esquerda na saída Castelinho. Quem sobe sentido interior, entramos à direita sentido Castelinho. A nossa igreja está situada bem próximo, em lugar próximo à rotatória do supermercado Confiança, bem na entrada da cidade. Final da Castelinho, rotatória, supermercado Confiança à direita, Avan à esquerda e logo na lateral da Avan, a rua de acesso, a Igreja Batista Central em Botucatu. A nossa igreja permanece de portas fechadas por enquanto. Estamos reavaliando ao longo dessa semana quais as providências que serão tomadas em relação à reabertura. Frisamos que na cidade de Botucatu, segundo notas oficiais, nós temos uma taxa de ocupação na Unesp na casa de 108% e tivemos a disponibilidade de outros 10 leitos Unimed. Bom, a situação continua preocupante. Nesses dias de carnaval, nós acompanhamos hoje através da Globo News num tour pelo Brasil, a quantidade de gente nas ruas e a quantidade de pessoas ignorando as orientações sanitárias, as orientações das autoridades competentes e simplesmente indo às ruas, indo às praias, indo aos shoppings, indo aos passeios, e isso nos preocupa demais. Então aqui a gente está quietinho. Ontem fizemos um culto na forma de live. Nosso culto teve início às 19 horas e terminou próximo às 20 horas e 30 minutos. Os irmãos podem acessar essa ministração através da galeria de vídeos do Facebook e a gente vai devagarzinho por aqui. Daqui a pouco, às 22 horas, Rádio Criativa FM e o programa Reencontro no ar, tá bom? Rádio Criativa FM 98.9 no seu dial. Você pode acessar também pelo aplicativo da Rádio Criativa FM em sua loja de aplicativos, né? Baixa o app, por aí você faz a linkagem e consegue acompanhar toda a nossa programação, esteja você aonde estiver. Quero convidar você para uma rápida palavra de oração, frisando, essa é a live das 20 horas, todos os dias, às 10 horas da manhã e às 20 horas, transmitimos uma porção da palavra de Deus. O objetivo é alimentar os membros da Igreja Batista Central, é claro, e a todos que desejarem estar conosco, recebendo essa porção da palavra de Deus. Vamos à Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Enquanto você abre, a gente ora. Tá bom? Feche os olhos, se você puder fazê-lo, ou eleve seu pensamento ao trono da graça. Vamos falar com Deus. Obrigado a Deus por uma tão grande salvação. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela paz que temos em Cristo Jesus, pela esperança, pela certeza de salvação e vida eterna. Oramos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, oramos por aqueles que têm os seus entes queridos, os seus entes amados nos leitos de hospital, nas UTIs. Oramos, ó Senhor, pelo fim da praga, pelo fim da Covid-19. Oramos pelo restabelecimento daqueles que jazem, passando pelo momento da internação, pelo tempo da adversidade, pelo tempo do corpo combalido, do corpo alquebrado pela enfermidade. Pedimos a tua misericórdia. Mas nós queremos orar de forma especial pela tua igreja, pelos teus servos, ministros do Evangelho, pastores, homens e mulheres de Deus que nesse tempo têm também ministrado a tua palavra, mantido as suas rotinas de visitas, de oração, enfim, consolando aqueles que estão em desespero, aconselhando aqueles que estão desorientados, levando uma palavra de edificação àqueles que estão precisando do teu controle, do teu sustento, da tua segurança. Guarde estes homens de Deus, estas mulheres de Deus, essa é a nossa oração. E fique conosco. Pedimos que a tua mão seja sobre a nossa vida, sobre a vida de todos aqueles que conosco estão e que hão de acompanhar esta pequena palavra, esta pequena porção das Escrituras Sagradas.
É assim que oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Efésios. A minha Bíblia está aberta no capítulo 4 e nós vamos fazer a leitura dos versículos subsequentes a partir do versículo de número 1, ok? A carta de Paulo aos Efésios é uma recomendação à unidade da fé, é uma recomendação à atitude de se buscar a Deus em todo o tempo e de se ter o coração e a mente voltados para aquilo que nos ensina a palavra poderosa de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 1 em diante, o texto bíblico diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um e a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu, assim, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos nós à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Essa palavra é uma palavra de confronto às inconstâncias, é uma palavra de confronto à não firmeza, ao caráter dúbio, ao comportamento ponderador, procrastinador, e é um alerta para a Igreja de Cristo nos dias de hoje, no tempo chamado hoje. Irmã Mária Guiar, Deus abençoe, seja bem-vinda, muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Mas qual é a observação? Vamos lá, vamos à primeira. Nós temos aqui Paulo escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso, dizendo o seguinte: olha, cuidado com a unidade do corpo. Talvez esta seja a grande dificuldade em tempos de solidão, em tempos de egoísmo, em tempos de dificuldades nos nossos relacionamentos. Em quem podemos confiar? Com quem podemos andar junto? Quem é que adquiriu de Deus uma visão parecida com a nossa, similar à nossa? Quem é que adquiriu maturidade de Deus a ponto de compreender aquilo que nós compreendemos? Bom, seja sob o prisma decidido, escolhido, teremos problemas com a unidade. Não pensamos de uma mesma forma, somos pessoas diferentes umas das outras, temos realidades geográficas, históricas, comportamentais, antropológicas mesmo, étnicas, enfim, somos pessoas diferentes. Até mesmo em famílias de irmãos de mesmo pai, de mesma mãe, nós temos diferenças. Irmãos criados juntos, que comem juntos, que dormem juntos, são diferentes. Mas aonde precisamos chegar? Essa é a palavra de exortação. Precisamos da unidade da fé. Essa unidade da fé, ela pode ter um efeito, a princípio, retórico. Estamos unidos, estamos em Cristo somos uma só criatura, aonde quer que estejamos, aonde quer que decidamos ir, ou o que seja lá, o que decidirmos fazer. Mas deixando de lado a retórica, deixando de lado as nossas ponderações, os nossos argumentos humanos. Unidade
é a unidade. Eu poderia conversar rapidamente com vocês sobre alguns conceitos a partir do uno, unicismo, unitarismo, né? Mas eu prefiro a unidade, eu prefiro a perspectiva de Deus, da palavra de Deus sobre o corpo, um corpo uno, coeso, estruturado. Essa palavra que eu quero deixar inicialmente para você. Nós precisamos gerar vínculos com a convivência. Nós precisamos desenvolver estes vínculos a partir da convivência. Tolerância, paciência. Precisamos ter empatia. Precisamos nos suportar mutuamente, nos ouvir mutuamente. Precisamos andar a mesma caminhada, a caminhada da fé, sabendo que a vida que passa muito rapidamente, que a vida que é fugaz, que a vida, como diz Salomão, que é uma bruma que rapidamente é aspergida pelo vento. Nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos da unidade do corpo de Cristo na oração, no partir do pão, na comunhão, no conhecimento da palavra, no exercício das misericórdias, quando nós nos socorremos mutuamente, quando nós nos abençoamos mutuamente. Meu querido irmão Justino Miranda, boa noite, a paz de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando nós fazemos isso, decidimos desse modo, nós estamos exercitando a orientação de Paulo. A questão do corpo, da unidade do corpo, não é somente justificada na unidade de propósitos, de visão, de interesses, na unidade perceptiva de evangelho, mas na unidade expressa através do estar junto, do andar junto, do comer junto, do sorrir ou do chorar junto. Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Nós temos uma outra leitura sobre o texto de Efésios, capítulo 6. Escute, é bom que a gente... Efésios, capítulo 4, versículo 6. Escute, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, e por todos e em todos. Nenhuma divisão denominacional, nenhuma divisão dogmática, nenhuma divisão conceitual é poderosa o suficiente para nos afastar da unidade de corpo. Alguém mais radical na oração, outros que não abrem mão de um conhecimento mais profundo, outros que escolhem, que optam pelas discussões intermináveis, pelos concílios e pelas teses. Sejamos nós, de Pedro ou de Paulo, seremos sempre do Senhor. Compreendem? Nós temos que ter cuidado com isso. Quantas divisões denominacionais, quantas divisões estruturais, quanto tempo perdido, quantas lideranças lançadas ao vento, simplesmente porque não temos a humildade de dividir habilidades, dividir competências, dividir querências, preferências, objetivos, sonhos. Sonho, que é sonho, só é sonho quando não se vive só. Bênção, que é bênção, só é bênção quando não se vive só. Vitória, que é vitória, só é vitória quando não vivida sob a ótica da solidão, do isolamento. Que bênção há na vitória do indivíduo apenas dele, mas toda a vitória de Deus sobre a nossa vida o será também sobre a vida da igreja. Prosperidade financeira, prosperidade intelectual, saúde, alegria, firmeza, capacidades. E nós temos que aprender o princípio da generosidade. Temos que aprender a compartilhar. Ser prontos no ouvir, tardios no falar. Desenvolver a capacidade
de emprestar os ouvidos para que o meu irmão, para que a minha irmã compartilhe suas angústias, para que ela tenha, para que ele tenha em mim o apoio necessário na oração, na palavra, na presença, no conselho, na postura. Dias difíceis os dias em que vivemos. Nos isolamos, somos os senhores da verdade, somos melhores do que todo mundo muitas vezes, não conversamos com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, nos assentamos separados na igreja, mesmo fora do tempo da pandemia. Agora justifica-se a prática. Não conversamos com os irmãos ao fim do culto, não tomamos um café, não comemos um pedacinho de pão, um pedacinho de bolo, não compartilhamos as nossas necessidades. E vivemos ensimismados, e vivemos centrados em nosso próprio eu, em nossos próprios problemas, taciturnos, desgastados pelas lutas desta vida. E a Bíblia nos orienta a dividirmos, a compartilharmos as nossas necessidades, as nossas aflições uns com os outros. Há bênção nisso. Eu já ouvi pessoas dizerem, bom, eu não vou comentar com ninguém os problemas que estou vivendo, porque eu não quero que ninguém saiba. Já ouvi outras pessoas dizendo, eu prefiro a minha privacidade. Muito bem, eu também. Primamos pela nossa privacidade. Mas onde o amor que compartilha? Onde o amor que empresta o ombro? Onde o amor que se apresenta na forma de empatia, de identidade, de identificação? Nós precisamos viver, por dons do Espírito, esta face do Evangelho. Eu sei que não é tão fácil conviver, e inclusive conviver com pessoas tão diferentes de nós. Temos opiniões, às vezes radicais, às vezes flexíveis, pontos de vista, às vezes ditos inegociáveis. Mas em nome do Evangelho de Jesus, nós podemos andar junto, nós podemos caminhar juntos, nós podemos ouvir a mesma palavra, ministrar ao mesmo Deus, louvar ao mesmo Senhor, que é o mesmo Senhor Criador dos céus e da terra. Vamos renovar a leitura? Quem está chegando, carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 4, do primeiro verso em diante. Rogo-vos, pois, é um rogo, é um clamor, é um pedido com ênfase. Tal é a dificuldade de andarmos juntos. Tal é o problema, tal é a gravidade do problema. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí vem as justificativas de Paulo, porque há um só Senhor, porque há uma só fé, porque há um só batismo, porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E como é possível? O versículo de número 7 redunda, objetiva. A graça nos foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, mas a cada um pelo mesmo Cristo, queridos de Deus. É tempo da igreja aprender a andar junto. Eu já ouvi de alguns líderes, eu não consigo andar com ninguém. Um lobo solitário. Mas olha, os lobos solitários só se tornam solitários quando são expulsos da matilha. Leões fora do bando, presa fácil. Assim é na vida selvagem, é desse modo que as coisas acontecem. Para que consigamos sobreviver, é preciso andarmos juntos, é preciso estarmos juntos, é preciso estarmos protegidos, porque nós nos protegemos mutuamente. Eu vi uma imagem do Serengeti que me impressionou. Animais sob ataque de leões,
fazem uma roda e intuitivamente estes animais praticamente tomam todo o círculo, cada um de frente para o seu inimigo, ninguém de costas para o seu inimigo. É impressionante isso, a natureza nos dá lições. Eu fico extremamente preocupado quando nós temos uns dedicados e outros não. Uns que investem, outros que ignoram. Uns que chamam para si a responsabilidade, outros que a dispensam. Eu fico preocupado porque nós percebemos que a bênção de Deus se ausenta da nossa vida à medida que nós também nos afastamos do centro de sua vontade. E lendo Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, nós aprendemos pela boca do apóstolo Paulo, numa palavra de exortação aos crentes da cidade de Éfeso, que é preciso andar junto e quais são as justificativas a um só Senhor, a uma só fé, a um só batismo. Mas são muitos os dons, todos eles procedentes do mesmo Senhor, do mesmo Cristo. Nós devemos aprender o preço da unidade e pagar o preço para andar junto. Eu tenho certeza que é preferível, na fábula do porco-espinho, essa é a tônica, são preferíveis as feridas da proximidade do que a morte pelo frio glacial quando isolados. É preferível o espinhozinho do irmão que nem sempre pensa igual, que nem sempre imagina igual, que nem sempre sonha igual. É preferível tê-lo junto do que a morte de ambos à distância. Eu quero concluir esta palavra dividindo com vocês uma perspectiva de união que a Bíblia retrata de uma forma absolutamente física, plausível, viável. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E é melhor serem 2 do que 1. Assim o corpo de Cristo é edificado. Vamos orar pela unidade da igreja, pela unidade da sua igreja, da nossa igreja. Qual é a recomendação bíblica? Não abandoneis as vossas congregações. Devemos perseverar na comunhão, na oração, no partir do pão, no conhecimento de Deus, na busca por sua graça, nas orações. Nós devemos perseverar na unidade do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ainda que em tempos de pandemia, estamos aqui, por exemplo, unidos pelas redes sociais, pelas ferramentas digitais, meditando todos nós numa mesma palavra, com o coração inclinado a ouvir uma mesma repreensão do Senhor. Eu a divido nesta noite, eu a compartilho nesta noite, desejando que vivamos plenamente a unidade do corpo de Cristo, a unidade proposta pelo Evangelho. Quero convidar você para esta breve palavra de oração e com ela encerramos a ministração desta pequena porção bíblica, desta pequena live, nesta noite de 15 de fevereiro de 2021. São agora 20 horas e 26 minutos. Convido você para mais uma palavra de oração que marcará o encerramento dessa transmissão, dessa live. Vamos orar. Ó Deus, oramos pela unidade do corpo de Cristo, oramos pela comunhão, pelo compartilhamento. Amamos, ó Deus, a Tua obra e a Tua palavra e clamamos e oramos para que toda divisão, todo espírito menor, toda contenda, toda dificuldade, toda luta desapareça da casa do meu irmão, do coração do meu irmão, da alma do meu irmão, da igreja do meu irmão. Ó Deus, que consigamos viver em alegria, em harmonia, em unidade, com a fé renovada pelo poder da Tua palavra. Fica conosco, ó Senhor. Ó Deus, desperta em nós o desejo de estar junto, de partilhar da ceia, de partilhar da alegria, de partilhar da comunhão, das orações, de partilhar dos conselhos, de partilhar das palavras que edificam,
das exortações, dos confrontos, das orientações, da aprendizagem. Ó Deus, coloque em nosso coração sede pela comunhão, sede para andar junto, sede para crescer junto, sede para viver a experiência da unicidade do corpo de Cristo. É assim que oramos na noite de hoje e é desse modo que agradecemos e o fazemos em nome de Jesus, em nome do único que reina e vive para todos sempre. Amém, amém e amém. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco, às 22 horas, Rádio Criativa FM, das 22 às 23 horas, 98.9. Rádio Criativa de Botucatu. Estamos falando da Igreja Batista Central nesse momento. Estamos aqui, quietinhos, né? Meditando na palavra, orando e dividindo com vocês um pouquinho da porção, né? Uma pequena palavra, uma pequena porção da palavra de Deus. Bom Justino, forte abraço. Cristiano, forte abraço. Irmã Edneia, que Deus abençoe sua vida. Cristina, abraço para você, para Dona Iraci aí no Rio de Janeiro. Tenham vocês uma boa noite, uma noite de paz e de descanso. Que a bênção do Senhor seja sobre a família. Abraço. Parabéns, o Silas hoje está fazendo aniversário, hein, Edneia? Parabéns, viu? Diga a ele que eu mando um forte abraço. Muito legal. Parabéns para você e Sérgio também. Bela família, que Deus guarde vocês, que Deus guarde a Sara, que Deus guarde o Sérgio. E parabéns, viu? Meus parabéns para o seu filho. Que Deus abençoe a vida do Silas. Queridos, forte abraço, boa noite e até daqui a pouco, às 22 horas, pela Rádio Criativa FM e amanhã, às 10 horas da manhã, aqui pela live. Abraço, que Deus abençoe, até já.